há uma necessidade na parte prática de exercício. A teoria, a gente aprende, a gente lê bastante, não tem problema. Tá? Mas para que possamos fixar, é a parte prática. Esse curso de matemática do zero, tá certo? Ele vai, quando você terminar, você vai verificar que não é tão difícil. Agora lembre, passo a passo, exercite bastante. Nós temos algumas questões agora, vamos resolver nessa aula, para mostrar a você situações diversas. Outras situações. Olha aqui, a questão de número 28, a questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Sobre um curso de treinamento para funcionários de uma empresa, que teve a duração de 3 meses, sabe-se que 1/5 dos que participaram desistiram ao longo do primeiro mês de curso, certo? E ao longo do segundo mês, desistiram 1/8 do mês anterior. Considerando que no terceiro mês não houve desistentes. Então, se 21 pessoas concluíram o curso, a quantidade inicial que participavam era um número de quê? Pronto, vamos imaginar que é o seguinte. Na realidade, eu tenho aqui, pronto, pessoal do curso. O que foi que aconteceu? No primeiro mês, houve uma desistência de 1/5. Ok? Se houve a desistência de 1/5, então permaneceram quem? Exatamente, quem? 4/5. Então, eu tinha aqui os alunos, tá certo? Primeiro mês, 1/5, e permaneceram para quem? Para o segundo mês, 4/5. O que foi que aconteceu aqui? Ele diz que no segundo mês desistiram 1/8 do restante. Então, 1/8. Então, o que que aconteceu? Permaneceram, isso aqui, desistiram. Permaneceram, termo de fração, 1/8. Quanto é que está faltando para o inteiro? 7/8. Esses 7/8, ó, então, se 21 concluíram o curso, ó, considerando que 1/8 permaneceu no mês anterior, tá certo? Então, eu tinha total de alunos, 1/5 desistiram, ficaram 4/5. Desses 4/5, 1/8 desistiu, permaneceram quem? 7/8. Esses 7/8, na realidade, caracteriza o quê? Esses 7/8 caracteriza o final. Ele diz, 21 permaneceram no curso. Então, vamos voltar. Aquela questãozinha da volta. Certo? Então, lembre, eu tinha certa quantidade, desistiram 1/5, então ficaram 4/5. Desses 4/5 desistiram 1/8. E desses 4/5, 7/8. Então, voltando à questãozinha. Então, nós temos 7/8. Então, olha lá, veja aí, 7/8, certo? De 4/5 da nossa quantidade de alunos, isso caracteriza 21. Vamos verificar de novo aqui, ó. Esse 21 aqui, ó, 7/8 de 4, voltando, ó, 7/8 de 4/5 da quantidade de alunos é 21. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Nós podemos simplificar, ó, no pitiozinho gostoso, aqui por 4 dá 1, por 4 dá 2. Certo? Nós podemos também, é um pouco mais simples, mas dá para fazer. Então, nós vamos ter 7A, são as continhas. Aqui é 10 e aqui é 21. Se nós multiplicarmos em cruz, aqui como se fosse 1, nós temos 7A igual a 210. Então, A seria 210 dividido por 7. Então, a nossa quantidade de alunos é igual a 30. Pronto. Então, lembre. Vamos verificar aqui. Ele diz, você tem o A, tá certo? Então, nós temos uma certa quantidade de alunos e começou a desistência. Analisando fração por fração, ele pergunta. Ele diz, quanto inicialmente a participar era um número? Esse número maior do que 32? Lembre, a nossa quantidade é 30. Volto para cá, nossa quantidade é 30 alunos. É maior do que 32, compreendido?
entre 22, não. Maior do que 25, aliás, menor do que 25, dividir por 7, não. Essa quantidade é par. Pronto, é só isso que ele queria na questão. Lembre da Fundação Carlos Chagas. Ok? Então vamos ver a questão de número 29. Agora da ESAF. Ele diz, uma herança foi repartida entre 3 filhos, por ordem de idade. Ao mais velho, coube metade da herança. Ao segundo, 1/3 dela. E o resto ao terceiro. O primeiro filho dividiu sua parte igualmente entre seus 4 filhos. E o segundo fez o mesmo com seus 3 filhos. E o terceiro também deu tudo para seu filho único. Então, aqui nós temos que imaginar, certo? É o seguinte. Então, eu tenho aqui a herança. Eita! Pronto. Nós temos aqui a herança. Então, lembre, nós temos 3 situações. Veja aqui. Ele diz, filho por ordem, ao mais velho coube a metade da herança. Então, o mais velho coube a metade. Então, aqui é a metade da herança. Pronto, o mais velho. Aí, o que ele diz mais? Da herança. Segundo, o terço dela. Então, segundo, o terço dela. Pronto. O segundo, 1/3. Primeiro filho dividiu sua parte, pronto. Coube a metade da herança, é o segundo, terço. E o restante ao terceiro. Pronto, nós temos aqui um problema de restante. Eu tenho 1/2 mais 1/3. Restante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que somar 1/2 mais 1/3 para verificar o que já foi distribuído. Então, aqui você tem mínimo 6, que são primeiro entre si. 6 por 2 dá 3, mais 6 por 3 dá 2. Então, é 5/6. Pronto. Já foi distribuído o primeiro e o segundo filho, 5/6. Quanto é que está faltando para o inteiro? Correto. Então, falta para o inteiro 1/6. 5/6. Tá certo? Então, falta para o inteiro 1/6. Pronto. Agora, o que foi que aconteceu? Veja o que foi que o nosso amigo disse aqui. O primeiro filho dividiu sua parte igualmente entre 4 filhos. O segundo, entre 3 filhos. E o terceiro, como só tinha um filho, deu a herança. Então, vamos lá. Então, foi o que aconteceu. Então, veja aqui. Tá certo? Vamos ver o que aconteceu. O primeiro dividiu por seus 4 filhos. Então, esse rapaz vai dividir, certo? Por 4 partes. Ok? Se ele vai dividir para 4 partes, cada um vai ficar com quem? Com 1/8. 1/8 da herança. Esse aqui vai dividir em 3 partes. Então, cada um ficou com 1/9 da herança. Esse aqui vai dividir em uma parte. Então, esse aqui ficou com 1/6 da herança. Agora, nós temos a comparação. Quem recebeu mais e quem recebeu menos. Tem uma outra comparação, porque normalmente a gente compara frações com denominadores iguais. Transforma os denominadores. Mas um detalhe, uma curiosidade. Se eu tiver frações com o mesmo numerador, quem é a maior fração, a menor fração, você corre para quem? Para o denominador. Como assim, Pacífico? Imagine, eu tenho um inteiro, dividi em 8 partes. Eu tenho um inteiro, dividi em 9 partes. Eu tenho um inteiro, dividi em 6 partes. Então, eu pergunto, qual é a maior parte e a menor parte? Se você tem, um bolo, a ideia é essa, um bolo dividiu em 8 partes, dividiu em 9, dividiu em 6. Então, implica que se você dividir em 6, você tem maior valor. Se dividir em 9, tem um menor valor. O que ele pergunta na questão? Lembre, isso aqui é o primeiro filho, esse aqui foi o segundo e esse foi o terceiro. Lembre, é o filho mais velho, o do meio
e o mais novo. Vamos ver o que ele quer saber. Os filhos do primeiro filho ganharam mais do que os primos. Então vamos ver aqui. Vamos passar para cá esses dados. Os dados que nós temos é 1/8, 1/9 e 1/6. 1/8, 1/8, 1/9 e 1/6. 1/8, 1/9 e 1/6. Ok? Então, 1/6. Pronto. Esse é do filho mais velho. Lembra, esse é do filho mais velho. Esse é do filho mais novo. Esse é do filho do meio. Então, vamos ver agora como é que nós chegamos a essa resposta. Os filhos do primeiro filho, que é esse aqui, ganharam mais do que dos seus primos. Não é verdade. Certo? Os filhos do primeiro filho, que é esse, ganharam tanto quanto. Não é verdade. São valores diferentes. Os filhos do primeiro filho, tá certo? Ganharam tanto quanto o filho do terceiro filho. Não é verdade. Não existe nenhuma igualdade aqui. O filho do terceiro filho, que é esse aqui, ganhou mais do que seus primos. Exatamente. Essa fração, ela é maior, tá certo, do que as outras. Maior fração, quando os numeradores, lembre, quando os numeradores forem iguais, maior fração, ela tem que ter um menor denominador. Então, o filho do terceiro filho ganhou mais do que os primos. Então, o item correto da 29 é o item D de dado. Bem interessante, bem mesmo aquela questão do dia a dia, aquela questão que se você tiver pressa, você perde a questão. Vamos exercitar mais um pouco? Então, eu tenho uma questão de número 30, a questão da Fundação Carlos Chagas. Diz assim: considere que das correspondências que um carteiro deveria entregar em determinado dia, 5/8 foram entregues pela manhã, 1/5 à tarde e 14 ficaram para ser entregues no dia seguinte. Nessa situação, a quantidade de correspondência entregue pelo carteiro naquele dia foi igual a... Menino, olha aqui, o que vai acontecer? Vamos dividir etapas, certo? Para entender melhor. Então, vamos dividir aqui as etapas, para entender melhor, certo? Ó, manhã, tarde, ó, aqui foi pela manhã, aqui tarde, outro dia. Pronto, outro dia. Dia seguinte. Pronto. Ele diz, um carteiro devia entregar nesse determinado dia. 5/8 foram entregues pela manhã. Então, isso aqui representa a fração o quê? 5/8. Pela manhã. Pela manhã. 1/5 à tarde. Então, 1/5 do todo, não é do que sobra. Cuidado. Ele está caracterizando aqui do todo. Então, 1/5, ó, ele diz 1/5 à tarde. E 14 ficaram para entregar no outro dia. Então, está aqui 14. Então, lembre a questão. Vamos somar a essa fração aqui. E descobrir qual é a fração equivalente a esse 14. 5/8 mais 1/5. Certo? 5/8, certo? Mais 1/5. Lembre, eu tenho que somar as frações, o que ele deixa manhã e à tarde. 5/8 mais 1/5. O que que nós temos aqui? Tira o mesmo denominador comum. Reduz ao mesmo denominador comum. Como são primos entre si, então a resposta é 40. 40 por 8 dá 5. Vezes 5, 25. Mais 40 por 5 dá 8. Então, na realidade, eu tenho aqui 33 sobre 40. Lembre, olha aqui, o que nós temos é isso aqui. Entenda direitinho. Essa fração aqui, desse inteiro, é 33 sobre 40. Quanto é que está faltando para o inteiro? O que você faz? Uma regrazinha bem mais simples, ó. É só pegar 40 menos 33, então dá 7 sobre 40. Só que 7 sobre 40 representa o quê? 14, tá certo? 14 unidades. Então, vamos repetir, ó.
Foi o que eu fiz, somei 5/8, que ele entregou pela manhã, somei 1/5, que ele entregou à tarde, e eu somei a fração. E vi quanto é que está sobrando, quanto é que está faltando do inteiro. O inteiro está faltando 7 sobre 40/8, que equivale a quem? A 14 unidades. Então, eu posso fazer essa questão de duas maneiras. Então, eu posso fazer assim. 7 40/8 da quantidade é igual a 14. Aí, eu posso dizer que a quantidade é 40 vezes 14 dividido por 7. E simplifica, não fazemos conta, simplifica. 14 por 7 dá 2. Então, 2 vezes 40, 80. O que é o que nosso amigo estava pedindo na questão? Ele perguntava, nessa situação, a quantidade de correspondência entregue pelo corteiro naquele dia foi igual. Opa! Cuidado, cuidado. Tá certo? Olha, nós encontramos 80, não foi? Então, nós encontramos 80. Que bom! Eu não tenho uma resposta aqui. Que é danado para alguém marcar. Só que entenda o que ele pergunta. Nessa situação, olha aqui o que ele pergunta. A quantidade de correspondência entregue pelo carteiro naquele dia. Então, simplesmente, ele tinha que entregar 80. Ok? Tinha que entregar 80, está aqui. Mas deixou para outro dia 14. Então, tem que tirar as 14. Deixou para outro dia. Então, aqui é uma diferençazinha. Aqui dá 6. 4 para 10 dá 6, vai 1, 2. Então, aqui eu tenho 66. Então, a quantidade, tá certo? Ele diz, repetindo, atenção, alerta. Ele diz, a quantidade de correspondência entregue pelo carteiro naquele dia, manhã e tarde. Ele tinha 80 correspondências para entregar. Tinha 80. Entregou, deixou 14 para outro dia. Então, 80 tirando 14, 66. Ok? A par de exercícios, nós trabalhamos agora 30 questões. Agora, vamos relaxar um pouquinho. Vamos lembrar algumas propriedades de número decimais. Ok? Só para a gente reforçar, porque tem muitas questões, tá certo? Que a gente tem dificuldade de trabalhar com vírgulas. Então, nosso objetivo agora é relembrar isso, para fixar. Então, são as frações decimais. Então, nós vamos trabalhar agora com as frações decimais. Ó, as frações, o que são frações decimais? As frações em que o denominador, lembre, só para lembrar, numa fração, se eu tiver A sobre B, isso aqui é o numerador e isso aqui é o denominador. Lembre, quem está acima é o numerador, quem está embaixo é o denominador. Então, as frações em que o denominador é uma potência de 10 são chamadas de frações decimais. Então, um exemplo. Exemplo A. Eu tenho 3 décimos. Leitura 3 décimos. B. 45 sobre 100. Isso aqui nós chamamos de 45 centésimos. Se eu tivesse isso aqui, 128 sobre 1000. Então, eu teria 128 milésimos. Isso aqui são chamadas de frações decimais, certo? Então, lembre, frações decimais são aquelas em que o denominador você tem potência de 10, ok? Só para relembrar mesmo. Agora, vamos verificar o que seja número decimais. Número escrito na forma decimal. O que é número escrito na forma decimal? São números que aparecem vírgulas. Então, são chamados de números decimais. Então, é simples. 2,35. Pronto. B. 4,00. É o número decimal. Certo? Posso transformar ele em número inteiro, sem problema nenhum. Mas se tem vírgula, diz que é escrito em forma decimal. Ou eu posso ter 7,26 ou
eu posso escrever 4,1233333. Pronto. Esses são chamados de números, tá certo? Escrito na forma decimal. Simples, só para lembrar mesmo os conceitos, ok? Agora nós vamos começar a entender como é que funciona isso. Transformação de números decimais em frações decimais. Pronto. Você tinha fração decimal e agora eu tenho o número decimal. Como é que eu, da fração vai para o número, do número decimal vai para a fração? Simples. A regra é clara. O que eu devo fazer? O numerador, lembre, o numerador é o elemento que fica em cima da fração. Denominador que fica embaixo. Certo? O numerador, você coloca o número sem a vírgula. Então, sem a vírgula. Então, você tem aqui o número sem a vírgula. O denominador sempre. O denominador, o 1, acompanhado de tantos zeros, quanto for o número de casas decimais. Casas decimais são os números que ficam à direita da vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2. Então, tem duas casas decimais. Então, 0. Esse 0 que está no numerador à esquerda do número 12, ele não tem valor. Então, eu posso dizer isso aqui, 12 sobre 100. Pronto. Agora, tem que fazer 1,3. Ah, já ouvi. É exatamente isso. Pessoal, 1,3, em cima eu coloco 13, embaixo eu coloco 10. Eu fiquei na dúvida. Por quê? Vamos repetir. O numerador, você coloca o número sem a presença da vírgula. Você não tinha 1,3? Então você coloca 13, tira a vírgula. O denominador é sempre o 1, sempre. Toda a vida, vida toda. Sempre o 1 acompanhado pelo número de 0, quando for o número de casas decimais. Eu tenho uma casa decimal. Veja aqui, ó. Veja que você tem uma casa decimal. Então, você tem quem? 1, 0. Então, aqui, vamos ver aqui. Como é que eu faço isso agora? Pronto. Coloco o numerador, o número sem a vírgula. Então, fica 12, 35. O 1 acompanhado de tanto 0, quando for o número de casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aqui? 2 casas. Então, implica o quê? 2, 0. Ok? Joia! Pessoal, eu pensava que era coisa complicada. Agora vamos fazer o contrário. Eu tenho a fração decimal e eu quero transformar em um número decimal. Aí o que eu devo fazer? Regrazinha, bem boazinha. Você conta quanto zero tem um denominador. Quanto zero tem um denominador. Essa quantidade de zeros que tem um denominador leva você, lembre, leva você a colocar o número de vírgulas. Se eu tiver, exemplo, se eu tiver 3 zeros, eu coloco 3 vírgulas. Se eu tiver 2 zeros, 2 vírgulas. Mas, professor, é só isso? Só. Vamos fazer os exercícios. Olha aqui o que eu tenho. Ó, então 2. Quanto zero você tem um denominador? 1. Então, uma casa decimal. Agora, você não pode deixar ela soltinha. Então, você bota o zero aqui para completar. Quando não tiver casas, você coloca o zero. Então, aqui, 435. Quantas casas? Quanto zero você tem? 3. Então, 3 casas. 1, 2, 3. Então, opa, professor, peraí. É exatamente. Olha aqui, eu não tenho, eu contei 3 zeros. Na realidade, você tem o quê? Vamos contar de novo. Você tem 2 zeros. Então, detalhe, 2 casas decimais, porque tem 2 zeros. Então, na realidade, isso aqui é 4,35. E pacífico, se eu tivesse 487 dividido, pronto. Pronto, tá ótimo. Então, vamos lá. 487, quantos zeros no denominador?
4 casas, 4 zeros, 4 casas. Então, conta, 1, 2, 3, ó, aí, ó, uma casa, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, resposta, essa daqui, certo? Ó, 4, 0, 4 casas, ok? Ora, alguns problemas ficam um pouco mais complicado se eu vou transformar número na forma de fração decimal. Isso aqui representa, lembre, divisão básica, transformação. Então, vamos lá, só dividir 2 dividido por 5. Professor, não dá. Ótimo, 0 no quociente. 0. Mas eu quero continuar. Então, boto um 0 aqui. Esse 0 provoca a vírgula aqui. Então, eu tenho 20 dividido por 5. Então, dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, na realidade, 2/5 é, na realidade, 0,4. Professor, mas aqui eu poderia ter usado uma técnica. Qual? 2/5 eu poderia ter multiplicado em cima, embaixo, por 2. Poderia fazer assim? Lógico, mas é porque eu tenho um 5, eu queria transformar em denominador 10. Então eu posso multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então isso aqui é 0,4. Ah, pessoal, foi fácil, passivo. Mas nem sempre isso é possível. Veja agora a questão 3/8. Então, 3, certo? A questão 3/8. Então, eu tenho, certo? A questão 3/8. Pronto. Ok? Então, vamos ler. Ora, mas essa tecnologia é boa demais. 3/8. Então, quem trabalhou com giz está bom demais. Então, 3/8. Pronto. Vamos transformar isso em número decimal. Aí não pode dividir um 0 aqui, bota um 0 aqui, a vírgula. Aí o que você faz? 30 dividido por 8 dá 2. Tá? 2? Dá. Mas fica menos. Então tem que chegar pertinho. Então, vai ser quem? 3. 3 vezes 8, 24, para 36. Bota um 0. Tá certo? Aí dá 7. 7 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Então, bota um 0. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Aqui não deu para usar aquele artifício que nós usamos lá na anterior. Aqui vai ficar 0, 375. Ok? Olha, exercite bastante, certo? Reveja, assista com mais atenção essas aulas. Você faz o seguinte, lê a questão, e abaixa a cabeça e tenta resolver. Tá certo? Nós chegaremos lá, ok? Obrigado.